Sim. No segundo tempo se garante e perde para a Bélgica. Sim. Uma Copa mais ou menos. Para mim, o desempenho no Catar foi pior do que o da Rússia. Eu acho que o equívoco na Copa do Mundo da Rússia foi contar com atletas que foram importantes durante o ciclo, mas que chegaram mal na Copa do Mundo. Como o Gabriel Jesus. Mas Renato. Não, O Renato estava machucado. Né? Pois é. A gente aqui está pensando, poxa, o Tite pode ter que recuar dos seus planos, porque não houve, de fato, convite. E ele toparia para trabalhar na Europa, que seria um sonho dele, e tem currículo no Brasil, não, mas a clubes informação... e tal, para assumir um time de segundo escalão em Portugal, de segundo escalão na Itália. Parece que não, que ele gostaria de receber propostas de grandes clubes. Eu gostaria de ter uma Ferrari também. Outro dia eu fui na Ferrari ver um carro, falei, e se não pintou, o cara falou o preço... O cara já olha, bom, deixa eu, já que não pintou nada, Corinthians está me chamando, minha casa, me dei bem, gostam de mim. A informação que surgiu é que ele poderia ir para o Al Hilal, com a saída do Jorge Jesus, depois do Super Mundial. O Inzaghi também na Inter interessa ao Hilal. Também está... Mas aí é outro patamar, Outro patamar, né? Lógico. Até pelo time da Inter, que é... Timaço. Um time embaçado. Mas, enfim, poderia, né? Agora, treinadores que foram melhores que o Tite no cenário sul-americano, independentemente de uma seleção nacional, mas que fizeram grandes trabalhos aqui no mercado sul-americano, não conseguiram pegar potências europeias, tampouco times... Você tem o Sampaoli, que pegou o Sevilha, né? Pegou o Sevilha, o Gajardo... o Galhardo não foi para a Europa, foi para a Arábia Saudita. O Jorge Jesus, por exemplo, saiu daqui com essa ambição e ele não foi para uma potência europeia. Ele foi para o Benfica. E ele é um treinador europeu. Que me parece mas que parece ser a tampa, lá o sarrafo mais alto do cara que sai do futebol brasileiro. Você ser muito bem sucedido na América do Sul não é suficiente para você receber um convite de um... Não é que não é o suficiente, não significa nada. E o Abel Ferreira, por exemplo, será? Abel Ferreira vai sair, é português, vai sair, o Palmeiras elevou o status dele a ver pelo menos um convite de Benfica, de Porto ou de Sporting. Será que ele não recebe? Não sei. Agora, assim, existe o ranço, né, de alguns torcedores por conta do que aconteceu quando o Tite disse que não assumiria o Corinthians, poderia chamá-lo de mentiroso, aquela coisa toda. E tem foi para o Flamengo. Lá, ó. Ricardo Barros. Acho que veremos mais uma vez Flamengo e Palmeiras destoando no Brasileirão. Alguma equipe corre por fora para vocês. O Inter corria agora, o Inter deu uma oscilada. Assim, nós estamos em abril, um campeonato que vai terminar perto do Natal. É 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. Exatamente. Você segue participando. É o César Castro do Paraná. O São Paulo não pode se descuidar e focar no Brasileirão, pois o principal objetivo é ser campeão da Libertadores. Eu discuto muito isso aí. É bom focar no brasileiro, senão vai passar perrengue. Mas é o seguinte... Fala, conclua aí. Enquanto eu leio só o Genilson, ó. Tá, vamos lá, lá do Rio Grande do Norte. Potiguar. Nenhum técnico vai assinar com o Santos porque vão ser obrigados a escalar o Neymar. No final, serão demitidos rapidamente e sujar a própria... Se o Neymar tiver condições de jogo, né? Coisa que ele não tem. Mas outra coisa, se o Neymar tiver condições de jogo, ele vai jogar. Vai. Mas não tem, ele se machuca. Não, tudo bem. Ele se recupera, se machuca. Mas se ele tiver condições, ele vai jogar. Mas não tem. Tudo bem, mas se ele tiver, ele vai jogar. Mas não tem. Mas tudo bem, mas se ele tiver, ele vai jogar. Bom, eu vou interromper. Não, porque no final das contas, o Neymar um pouquinho já é mais que o Barreal, já é mais que um bom tempo, mais que o Roleiser, mais que todos esses caras que estão... Mas é uma outra discussão. A gente não vai brigar hoje. Outra discussão. Ou vai brigar daqui a pouco, mas não pelo Neymar. Conclua. Sobre o Tite. Eu esqueci o que eu ia falar, pode chamar outra coisa. A gente estava falando dele voltar para o Corinthians. Você falava sobre pessoas que tinham ranço. Exatamente. Ele fechou a questão é... o Flamengo. Tem o ranço por conta do que aconteceu envolvendo o Flamengo. Ele, pode me chamar de mentiroso, aquela coisa toda. Ele foi parar no Flamengo e não aceitou o Corinthians. Mas eu acho que entre Dorival e Tite, pô... Eu também acho. Se você olhar só pra qualidade, esquecer o que aconteceu, claro, vai ter uma galera ali que não vai gostar, que vai pegar no pé. Estamos falando do cenário ideal, quero deixar bem claro isso. São essas duas opções, entre Dorival e Tite. Até porque o Dorival tem mais identificação com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, do que com o Corinthians. Exatamente. O Dorival chega sem polêmica. O Tite chega com um pouquinho só.
certo? De polêmica. Mas ele é o maior treinador da história do Sport Clube Corinthians Paulista. Chega com muita identidade. Exato. É verdade. Ele vai chegar com uma moral tremenda e, no final das contas, eu acho o Tite mais treinador que o Dorival. Também. Vamos ouvir.